boa noite. Olá, boa noite. Inglaterra derrota a Colômbia nos pênaltis e avança para as quartas de final. Homem é morto durante assalto em Santo André, na região do ABC. Vítima entrega celular aos bandidos, mas mesmo assim é baleada. Retirada dos 12 meninos jogadores de futebol e do técnico presos em uma caverna na Tailândia pode levar meses. As principais notícias do Brasil e do mundo agora no Rede TV News. O empresário Ike Batista foi condenado a 30 anos de prisão na Operação Eficiência, um desdobramento da Lava Jato que investiga o pagamento de propina ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Além da pena de 30 anos, o juiz Marcelo Bretas condenou Ike Batista ao pagamento de uma multa de 53 milhões de reais. O empresário é acusado de pagar cerca de 16 milhões e meio de dólares em propinas ao ex-governador Sérgio Cabral. Na sentença, Marcelo Bretas escreveu que a arquitetura criminosa foi engendrada pela própria empresa de Ike, sendo muito difícil a detecção pelos órgãos de investigação. A defesa de Ike Batista afirmou que vai recorrer da decisão. Desde outubro, o empresário responde em liberdade, tendo que permanecer em casa apenas à noite e nos fins de semana e feriados. Ele só será preso se a condenação for confirmada em segunda instância. No mesmo processo, Flávio Godinho, braço direito de Ike Batista, foi condenado a 22 anos de prisão. Já Sérgio Cabral recebeu uma pena de 22 anos e 8 meses por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Esta é a sexta condenação de Cabral, que já soma 123 anos de pena. A ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo, foi condenada a 4 anos e 6 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ex-secretário de governo, Wilson Carlos, recebeu pena de 9 anos e 10 meses. E o operador do esquema, Carlos Miranda, foi condenado a 8 anos e 6 meses. A defesa de Sérgio Cabral disse que a sentença é injusta e que vai recorrer da decisão. A defesa da ex-primeira-dama, Adriana Anselmo, disse que discorda da condenação e que também irá recorrer. Os advogados de Carlos Miranda e Wilson Carlos não responderam à nossa reportagem. Já a defesa do empresário Flávio Godinho não foi localizada. Um dos homens responsáveis por tatuar a testa de um adolescente após uma tentativa de roubo deixou a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. O tatuador de 29 anos foi preso e condenado pelos crimes de lesão corporal e constrangimento ilegal após tatuar a frase "Eu sou ladrão e vacilão" na testa de um jovem de 18 anos que tentou furtar uma bicicleta em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. O acusado estava preso desde junho do ano passado. Na cidade de Vilhena, em Rondônia, o vigia de um posto de combustíveis foi morto a tiros. O circuito de segurança mostra o vigia e outro rapaz sentados quando uma moto se aproxima. Calmamente, o motociclista para o veículo, desce e atira pelo menos 4 vezes. Os dois caem e o criminoso vai embora. Segundo a polícia, Edson Antônio Pereira de Souza, de 42 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O rapaz que estava ao lado não se feriu. Até agora ainda não se sabe a motivação do crime. Ninguém foi preso. Em Mamborê, no norte do Paraná, 5 pessoas da mesma família morreram num grave acidente. Pai, mãe e 3 filhos de 4, 9 e 11 anos estavam no carro quando um caminhão bateu de frente. Segundo a polícia, a carreta tirava racha com outros 3 caminhões no momento do acidente. Os 4 motoristas foram presos. Um 5º suspeito é procurado pela polícia. O casal ainda deixou um filho de 13 anos que estava em outro carro. A energia elétrica vai ficar mais cara em 23 municípios da Grande São Paulo a partir da Grande São Paulo. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou hoje um reajuste médio de 15,84% para as tarifas de energias da Eletropaulo. A distribuidora atende mais de 7 milhões de unidades consumidoras na região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital paulista.
O alto custo da energia da usina de Itaipu está entre os itens que mais impactaram no custo da compra de energia elétrica pela Eletropaulo. As tarifas poderão ser reajustadas a partir de amanhã. Bela paulada. A venda de veículos cresceu 14,4% no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado. A FenaBrave, Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, informou que 1.116.000 novos veículos foram emplacados nos 6 primeiros meses do ano. Em relação a junho de 2017, as vendas cresceram 3,6%. O número de unidades vendidas foi praticamente o mesmo de maio, quando o setor foi atingido pela greve dos caminhoneiros. O Ministério da Saúde emitiu um alerta sobre a baixa cobertura para a vacina contra a poliomielite. 312 cidades estão abaixo da meta e não vacinaram nem metade das crianças até 1 ano de idade. A recomendação internacional para o controle da doença é de que pelo menos 95% das crianças sejam vacinadas. Atualmente, a média nacional de cobertura é de 77%. O Brasil não registra casos desde 1989, mas a Venezuela, país vizinho, teve um caso em junho e o vírus circulou em pelo menos 23 países. Lembrando que a campanha nacional acontece em agosto, mas a vacina está disponível o ano inteiro em todos os postos de saúde. Os governos federal e estaduais e os pais têm a obrigação e a responsabilidade de fazer com que as crianças sejam vacinadas. Não vacinar contra a paralisia infantil é um crime. A vacina protege e não oferece nenhum risco à saúde. A polio está à espreita e pode voltar ao Brasil a qualquer momento. Já voltou, você viu, a vizinha Venezuela. Um arrastão assustou motoristas do túnel Santa Bárbara, no Rio de Janeiro, a zona sul, a região central da cidade. Apavorado, motoristas voltaram na contramão. De acordo com informações do Centro de Operações da Prefeitura, a Polícia Militar chegou em poucos minutos ao local, mas ninguém foi preso. Este é o segundo arrastão nesse túnel em menos de um mês. Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, um ato heróico foi registrado por uma câmera de segurança. Nas imagens que a gente vai ver agora, um homem aparece olhando para o alto de um prédio. Instantes depois, um cachorro cai. Ele consegue amortecer a queda e a cachorrinha da raça Shih Tzu sai correndo sem ferimentos. Você vê aí a cachorrinha caindo. Já o rapaz sofreu alguns arranhões, mas com certeza ganhou o título de herói na vizinhança. A criatividade dos bandidos não tem mesmo limites. Em Mairiporã, na Grande São Paulo, a polícia prendeu 2 mulheres que transportavam armas e munição para a região nordeste do país. Primeiramente, ligar o veículo, colocar o ar-condicionado no 4, abrir o vidro direito traseiro e apertar o freio. Destravou. Os policiais retiram munições e armamentos que estavam escondidos em um fundo falso do painel do veículo. Os criminosos armaram esse dispositivo para dificultar uma possível apreensão. 2 mulheres foram detidas com pouco mais de R$8 mil, que elas receberam para transportar o armamento para Natal. Sem entregar esse carro com as armas para quem? Não tinha uma pessoa no telefone no carro no sábado, perguntando onde eu estava, para poder pegar o carro, que eu ia voltar de avião. Depois de alguns minutos retirando o armamento do carro, o saldo da apreensão. Um fuzil Imbel 762 desmontado, 4 pistolas 9mm e munições. A partir da próxima segunda-feira, dia 7, começa oficialmente o período eleitoral. Os pré-candidatos que vão tentar a reeleição, por exemplo, já não vão poder mais inaugurar obras. E o tom de campanha já começa a ganhar novos contornos em Brasília.
O presidente Michel Temer decidiu não disputar a reeleição, mas durante um evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria nesta terça-feira, fez discurso de candidato e ressaltou ações positivas do governo dele. Os senhores sabem que houve uma oposição natural, legítima, às vezes exagerada, mas uma oposição muito grande no início do nosso governo. Mas nós não nos amofinamos com isso, nós fomos adiante. E fomos adiante capazes de ousar, porque mais do que coragem hoje no Brasil, é preciso ousadia. É preciso que você tenha a ousadia de realizar certas reformas, as mais variadas e importantes para o país. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, também participou do debate e disse que há um racha em todas as legendas. Isso não é uma questão nem de política mais, a sociedade está fragmentada. As instituições políticas foram constituídas num período que era diferente do atual. Então está tudo fragmentado. Quando eu digo que está fragmentado, eu não fico chorando porque está fragmentado. Digo, bom, como é que junta? Tem caco também, como é que cimenta os cacos? Não é o que demonstrou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio de uma carta lida também nesta terça pela senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann. É dramática e cruel a dúvida entre continuar acreditando que possa haver justiça e a recusa de participar de uma farsa. Se não querem que eu seja presidente, a forma mais simples de eu conseguir é ter a coragem de praticar a democracia e me derrotar nas urnas. As articulações para outubro estão só começando. Nessa segunda-feira, o presidente Michel Temer jantou com 2 pré-candidatos ao governo paulista, João Dória, do PSDB, e Paulo Scaff, do MDB. E hoje almoçou com o ex-presidente Fernando Henrique. A estratégia de Temer é fazer a aproximação entre os dois partidos. O MDB ainda não tem um nome na chapa para vice de Henrique Meirelles. Eu gostaria de alguém do PSDB. Alguém do PSDB igual? Pode ser. É um bom nome. Essa movimentação mostra que, apesar da proximidade das convenções partidárias, que a lei manda que sejam realizadas de 20 deste mês a 5 de agosto, os partidos ainda não conseguiram algum consenso sobre candidatos. A tendência é que nos próximos dias haja uma espécie de decantação. Muitos dos pré-candidatos devem desistir e se ligar a candidaturas aparentemente mais vigorosas. Essa movimentação de Temer e Fernando Henrique significa uma busca pelo tal candidato de centro, que não é o centrão, mas vai tentar, segundo eles, evitar as tendências mais à direita no extremo, mais à esquerda no extremo. Ou seja, no centro. Não quer dizer que as pessoas sejam de centro ou que seja o centrão. Mas dá para dizer, isso não dá para dizer, que os pré-candidatos, por exemplo, do PSDB e do MDB, já estejam definidos. Lula pode até ser solto, mas juristas de diversas tendências afirmam que ele não poderá ser candidato por causa da lei da ficha limpa. Só há nesse quadro uma certeza, a de que ninguém tem certeza de nada, só depois da Copa. O caso do ex-ministro José Dirceu, solto pelo Supremo na semana passada, criou um mal-estar entre o juiz Sérgio Moro e o ministro Dias Toffoli. Moro foi acusado por Toffoli de descumprir uma decisão do Supremo e de ter extrapolado em sua competência. O que provocou irritação no ministro foi que, ao colocar Dirceu em liberdade, o juiz da Lava Jato determinou uma série de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira, a proibição de Dirceu deixar Brasília e a entrega do passaporte. Hoje, Sérgio Moro respondeu às críticas de Toffoli. Em despacho, de maneira irônica, o magistrado lamentou que sua decisão tenha sido interpretada como descumprimento de uma ordem da corte. Para o juiz, quando o Supremo suspendeu a execução provisória da pena de Dirceu, as medidas cautelares usadas numa outra vez em que o petista foi solto deveriam ser automaticamente restabelecidas. O magistrado lembrou que Dirceu foi condenado em segunda instância à pena de 27 anos de prisão e que, por isso, não imaginava que essas medidas teriam se tornado desnecessárias.
A decisão da segunda turma do Supremo recebeu críticas também do procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato no Paraná. Ele usou o Twitter para criticar Toffoli. Dallagnol escreveu que Toffoli cancelou medidas cautelares de seu ex-chefe em referência ao fato de o ministro ter sido advogado do PT antes de se tornar membro do STF. Um homem foi morto ontem à noite após ser baleado durante um assalto em Santo André, na região do ABC Paulista. A imagem de uma câmera de segurança registrou o momento em que Alexandre Soares Afonso, dono de uma escola de futebol, conversa ao celular e passeia com o cachorro pela calçada. No final da rua, uma moto com 2 homens para em frente dele. As imagens não mostram nenhuma reação de Alexandre. Mesmo assim, ele é baleado, se arrasta até o meio-fio e tomba. Vizinhos saem à rua para ver o que aconteceu. Testemunhas disseram que os criminosos queriam o celular. Outra câmera flagrou os 2 homens em fuga na moto, logo após o crime. A vítima não resistiu e morreu no local. Alexandre morava no bairro há mais ou menos 6 anos. Ele tinha o costume de caminhar com o cachorro, quase sempre em companhia de um amigo. Mas desta vez o amigo não pôde vir. Ele foi abordado pelos bandidos exatamente nessa esquina, a menos de 100 metros de casa. Eu já estava colocando a guia no cachorro, ali que minha mãe mora ali, eu moro do outro lado ali, e para sair com ele. Então eu fiquei bastante assustado, já deixei o cachorro e corri lá. Corri, ele já estava deitado e agoniando, tá? Bastante. Aí eu sei, alguma pessoa acho que levantou a camisa lá e a gente viu que foi um tiro no peito mesmo, no meio, levou um tiro no peito. A polícia busca outras imagens para tentar identificar o caminho percorrido pelos assaltantes antes e depois do roubo. Grupos de moradores que trocam informações por aplicativos sobre situações suspeitas e crimes também podem ajudar. Familiares estiveram no IML para liberar o corpo. Foi enterrada hoje a jovem morta por um policial militar de folga em Poá, na região metropolitana de São Paulo. O PM se apresentou logo após o crime e vai responder em liberdade. Revolta e muita tristeza marcaram o enterro de Brenda Lima de Oliveira, de apenas 20 anos. Minha filha era uma pessoa linda, cheia de vida pela frente, cheia de sonhos, planos, e teve a vida interrompida. A minha filha morreu sem saber o que estava acontecendo, sem poder se defender. Eu vou sentir muita falta dela. A minha ficha ainda não caiu, que a minha melhor amiga está num caixão. E eu peço justiça para que não aconteça com mais ninguém o que aconteceu com a minha amiga. Ela tinha sonho de casar, estava feliz com o namorado dela e isso tudo foi interrompido. Familiares contaram que Brenda e o namorado Juan Carlos, de 19 anos, foram ver uma casa para alugar quando foram surpreendidos pelos tiros. Jonatas Almeida Lima, de 21 anos, confessou o crime e afirmou que horas antes jogaram uma bomba na varanda da casa dele. Câmeras de segurança da região registraram quando uma pessoa, usando um moletom com capuz, coloca fogo no que parece ser uma bomba caseira e joga na casa do PM. As imagens foram registradas às 10 horas da noite. Cerca de 2 horas depois, o casal foi baleado. O policial militar disse em depoimento que notou um casal em uma moto vigiando a casa dele. Para se defender, ele disparou vários tiros daquela sacada contra a moto de Juan Carlos e Brenda que passavam por aqui. Os dois foram atingidos nas costas. O menino sofreu ferimentos leves, mas a moça não resistiu e morreu na hora. Parei, abracei ela, pedi socorro, implorei socorro. Aí ele desceu bastante vizinho. Pra mim foi um assassino, tirou uma vida inocente, aí minha mulher nunca fez mal a ninguém. E agora, vai voltar ela? E ele nem tá preso, eu quero a prisão desse cara. Jonatas disse que começou a receber ameaças após uma operação policial que prendeu suspeitos em um condomínio perto da casa dele. Depois do assassinato, moradores da região fizeram protestos e colocaram fogo em ônibus. Meu Deus da glória! Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a delegacia de Poá instaurou inquérito para investigar o caso. O policial vai responder em liberdade por homicídio simples. Ele tirou a vida da minha filha, agora ele tá aí solto. Nada, eu sei que nada vai trazer a minha filha de volta. Mas eu quero justiça. Eu quero justiça.
Isso não pode ficar impune. Não pode. O pré-candidato do PSC à presidência, o economista Paulo Rabelo de Castro, defendeu mudanças na Constituição para reduzir problemas de interpretação. Rabelo foi entrevistado dos jornalistas Mauro Taliaferri e André Lucena nas plataformas digitais da Rede TV. O economista prometeu que, se eleito, vai fazer reforma na Previdência sem o estabelecimento de idade mínima. Prometeu ainda desburocratizar a economia e fazer uma reforma tributária reduzindo o número de impostos. Ele também disse que vai criar empregos para os jovens. Quase 50% dos jovens que buscam emprego não encontram. Então, abrir essa primeira oportunidade com contratos de trabalho simplificado, realmente, se possível, o governo assinar a carteira do primeiro emprego nesses CETs, nos Centros de Educação para o Trabalho, vai dar um alívio para os pais. O primeiro turno das eleições será agora em outubro e até este momento nenhum dos candidatos apresentou um programa que tenha dignidade, que seja digno desse nome. O que eles têm feito é jogar para o eleitor algumas ideias vagas e promessa, as de sempre, sem dizer como realizarão, nem de onde virão os recursos para o cumprimento dessas promessas. E, no meio dessa pré-campanha nebulosa, sem definição de conteúdo e de personagens, vem a informação que o ex-ministro Palocci vai entregar, ou já entregou, seus computadores no quadro da delação premiada. Não tinham encontrado na primeira devassa que fizeram no escritório dele. A desculpa é de que eles tinham sido trocados por laptops, mas agora ele vai entregá-los. Tem muita gente preocupada dentro e fora do PT. O deputado Jair Bolsonaro precisou se esconder em um banheiro do aeroporto durante esta tarde para escapar de xingamentos. O pré-candidato à presidência foi abordado por uma senhora na sala de embarque do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, antes de embarcar para Brasília. A mulher, que aparentava sinais de embriaguez, passou a fazer agressões a Bolsonaro, que tentava se esquivar. Ele é um filho da Bolsonaro! Para escapar dos xingamentos, o político precisou se esconder no banheiro. Do lado de fora, a mulher permaneceu eufórica sob os olhares dos demais passageiros. Claro que se trata de uma agressão. Não se justifica de maneira alguma. Mas, nesse caso, essa senhora, você viu, parece embriagada. O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa ouviu hoje uma nova testemunha no caso da morte da menina Vitória Gabriele. Quem está no DHPP e tem mais informações é o repórter Igor Duarte. Boa noite, Igor. Igor, quem é essa testemunha? Boa noite, Cláudia. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. Esse homem é de Araçariguama. A idade dele não foi revelada, apenas a idade. Tem cerca de 18 anos e trata-se de um traficante. Ele prestou depoimento durante toda a tarde aqui no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e afirmou que estava devendo dinheiro para um outro traficante que vinha recebendo ameaças desse traficante. Ele afirmou que uma das formas de punir dívidas de drogas seria atacando, sequestrando e até mesmo matando parentes desses devedores. Ele acrescentou ainda que as características da irmã dele são as mesmas, são parecidas com a de Vitória Gabriele, de 12 anos, que no próximo domingo completa um mês que foi assassinada. Portanto, a polícia, com essas informações, passa agora a investigar o caso ainda mais, tentando encontrar quem seria esse traficante que estaria fazendo ameaças a esse homem que prestou depoimento hoje aqui no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Lembrando que 3 pessoas já estão detidas por envolvimento no assassinato de Vitória Gabriele. Eles já foram indiciados por homicídio qualificado, que é o Júlio César Lima, que foi a primeira pessoa que a polícia apontou
como envolvida no crime. Ele foi indiciado por homicídio qualificado, assim como o casal apontado por Júlio César, Bruno e Maiara, também eles indiciados por homicídio qualificado. Portanto, a polícia espera o mais rápido possível solucionar de vez esse caso e, pelo que a gente pôde conversar aqui, está muito perto disso. De São Paulo, Igor Duarte para o Rede TV News. Obrigado, Igor. Em estudo publicado na revista Nature, pesquisadores conseguiram congelar o movimento das células de câncer e impedir que elas se espalhassem pelo organismo. O correspondente Marcelo Medeiros tem os detalhes. A pesquisa teve uma abordagem até então pouco seguida no tratamento de câncer. Ao invés de ir atrás de medicamentos que matassem as células de tumor, este grupo de cientistas da Universidade de Saúde e Ciência de Oregon focou em encontrar o mecanismo para que elas ficassem imóveis no organismo e, com isso, não se espalhassem, o que evitaria a metástase. Se você matar a célula, irá reduzir o tamanho do tumor primário e algumas células que já tenham se espalhado, mas, geralmente, não retira todas as células do organismo. Por isso, se puder prevenir este movimento, em primeiro lugar, irá reduzir a morte associada com a doença. Os pesquisadores identificaram um composto capaz de inibir o movimento das células cancerosas. O KBU2046, como foi chamado, é uma pequena molécula que interage com proteínas específicas das células do tumor e congela sua mobilidade. Ou seja, elas não conseguem mais entrar no sistema vascular e se espalhar para outros órgãos e tecidos. A substância foi eficaz no tratamento de 4 tipos de câncer: mama, próstata, colo retal e pulmão. Apenas aqui nos Estados Unidos, eles são responsáveis por quase metade dos casos da doença por ano, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. Por enquanto, a pesquisa foi realizada em um estágio pré-clínico, ainda sem testes em humanos. E até agora, não foi observado efeito colateral no tratamento. Está prevista uma nova etapa em breve, desta vez com pacientes que tenham câncer, o que pode levar ainda mais 2 anos. Com isso, iremos investigar a aplicação da droga, conseguir a aprovação e começar novos testes clínicos. Marcelo Medeiros, de Nova York, para o Rede TV News. Na Inglaterra, a polícia prendeu uma enfermeira suspeita de envolvimento na morte de 8 bebês na unidade neonatal de um hospital em Chester, no nordeste do país. Segundo autoridades que trabalham no caso, a mulher, que não teve a identidade divulgada, também é suspeita de 6 tentativas de homicídio contra bebês na UTI neonatal do centro médico. Ao todo, são 17 mortes que aconteceram entre março de 2015 e julho de 2016. O diretor do hospital afirmou que está prestando todo o apoio às investigações. Na Indonésia, o vulcão Agung entrou novamente em erupção durante a madrugada. As cinzas chegaram aos 2.000 metros de altura. Quase 1.000 pessoas precisaram deixar a região na ilha de Bali. Pelo menos 2 aeroportos foram fechados no país. A pior erupção do Agung foi em 1963, quando cerca de 1.100 pessoas morreram. No meio oeste americano, mais de 100 casas foram consumidas pelo fogo que atinge o leste do Colorado. Segundo investigadores, o incêndio de grandes proporções pode ter sido criminoso. O fogo já consumiu 89 quilômetros quadrados. Mais de 2.000 pessoas precisaram deixar suas casas. No leste da China, cerca de 10.000 pessoas deixaram a província de Sichuan por causa das inundações causadas pelas fortes chuvas na região. Não há informações sobre mortos e feridos graves. Segundo o Serviço Meteorológico do país, a previsão é de mais água nos próximos dias. Olha, uma informação sobre as migrações. Pressionada e com a possibilidade até de queda do seu gabinete, a chanceler alemã Angela Merkel decidiu recuar em alguns pontos de sua política pró-migrantes. Agora terão menos proteção e restrições à liberdade de movimentação dentro da União Europeia. Entregou os anéis para não perder os dedos. Você já imaginou os argentinos torcendo pelo Brasil? Bom, se depender de uma enquete promovida pelo jornal Olé, acreditem, os nossos irmãos querem que a seleção canarinho levante a taça neste ano, é assim. Quem conta essa história é a repórter Luciana Tadeu.
Com a eliminação da Argentina na Copa, para quem os hermanos estão torcendo? Para o Uruguai, a Bélgica, para o Brasil. Espera aí, Brasil? Uma enquete realizada pelo jornal Olé fazia a mesma pergunta. E olha a surpresa, agora à tarde a votação estava em 83% para o Brasil. Na matéria "No Brasil, querem que torçamos por eles", o jornal esportivo reconheceu que a pesquisa viralizou no nosso país. E por isso, a seleção verde-amarela arrasou nos votos. Eles chegaram a pedir para os leitores: demonstremos aos vizinhos que eles não são nossos preferidos. Em contrapartida, o próprio Olé defendeu Neymar. Disse que o pisão desleal que o craque levou de Layún foi a síntese da brutalidade que ele aguentou no jogo contra os mexicanos. Perguntamos para este argentino se na próxima partida eles vão torcer para o Brasil. Claro, eu vou ser um deles. Mas tem gente por aqui que acha esse apoio impossível. Sou argentino e nunca vou querer que o Brasil ganhe. Acho que é lógico que seja assim, que é saudável que seja assim. Tem que ter um rival. Nem sempre a rivalidade é saudável. O pai da Lívia é argentino e a mãe dela é brasileira. Vou à escola e quando o Brasil joga, todos torcem contra e me dizem um monte de coisas feias. E eu chego a chorar no colégio. De Buenos Aires, Luciana Tadeu para o Rede TV News. O dia da seleção da Croácia foi marcado pela emoção. O goleiro da equipe chorou ao lembrar a morte de um amigo. Daniel Subasic foi às lágrimas ao ser perguntado sobre a homenagem que faz a Hrvoje Kustić. Desde que o ex-companheiro morreu há 10 anos, Subasic usa uma camisa com a foto do amigo. Andrés Iniesta anunciou hoje oficialmente a aposentadoria da seleção espanhola. O craque publicou uma carta para se despedir. Depois de 14 anos vestindo as cores da Fúria, disse que teve a sorte de poder viver uma das melhores fases do futebol espanhol, que teve êxitos, mas também grandes decepções. Iniesta revelou o desejo de continuar na seleção, mas acredita que o futuro com a nova geração da Espanha será maravilhoso. E completou: os apoiarei incondicionalmente. Logo após o anúncio, a Federação Espanhola publicou um vídeo relembrando a carreira de um dos maiores jogadores da história do país. Enquanto uns vão, outros ficam. Joaquim Löw foi confirmado como técnico da seleção alemã até 2022. A permanência do treinador era dúvida depois da eliminação precoce dos atuais campeões do mundo. Na volta à Alemanha, Löw, inclusive, admitiu que a eliminação pede mudanças claras na equipe. É esperar pelos próximos capítulos. O capitão da Nigéria, Obi Mikel, revelou em entrevista ao jornal The Guardian que jogou a partida decisiva contra a Argentina, mesmo sabendo que o pai havia sido sequestrado. Mikel disse que entrou em campo porque não poderia decepcionar os 180 milhões de nigerianos. A seleção acabou eliminada. O pai do jogador só foi liberado ontem e está em recuperação após ser torturado. Olha, nosso correspondente na Rússia, Luciano Júnior, não pensa apenas na seleção brasileira, não. Olha só o que ele encontrou por lá. Um esporte bem diferente. Eu vou mostrar para vocês uma loja maluca, que é essa aqui, ó. Aparentemente um inofensivo polvo. Mas dizem que os russos são bons de guerra, né? Então, olha só. Olha, para quem é fã do Airsoft, que é, digamos assim, uma evolução do paintball, essa loja aqui é uma Disneylândia, tem de tudo. À minha esquerda aqui, muitos casacos, agasalhos, camuflados e muitas botas, coturnos. Aqui à minha direita também a gente vê muitos agasalhos que são utilizados em situações de guerra, de conflitos, situações de sobrevivência na selva. Наш спецназ очень крутой. Спецназ ВДВ. За ВДВ хуяка бутылки в голову. Ixi, entendi nada. Olha isso aqui, ó. Гитлер капут. Agora, o setor que mais impressiona é esse aqui, nessa vitrine.
não vou falar nada, só olha o que a gente tem por aqui, nessa vitrine. Olha só que paraíso para quem gosta desse tipo de esporte, porque é considerado um esporte de guerra, curioso, diferente, mas é um esporte, o Airsoft. E vamos saber como fica o tempo amanhã. Parece que tem mudança de clima à vista. Quem conta pra gente é a Gabriela de França. Boa noite, Gabi. Olá, boa noite a todos. Olha só, o tempo vai fechar entre São Paulo e Rio de Janeiro. E o motivo é uma frente fria que está lá no sul do Brasil. Por causa dela, o tempo segue bastante instável entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o sul do Paraná. Em Santa Catarina, chove o dia todo, mas não é chuva forte não, viu? E além do mau tempo, vai fazer bastante frio nos 3 estados da região. E agora essa frente fria avança em direção ao sudeste do Brasil. Por isso, tem virada no tempo no Rio de Janeiro e o tempo muda também na faixa leste aqui de São Paulo. O tempo vai fechar, o sol já não aparece mais com tanta intensidade, a temperatura cai um pouquinho e a umidade do ar aumenta, que é uma boa notícia, né? Vamos lá para a capital paulista, onde tem previsão de chuva, mas se chover vai ser chuva fraca, máxima de 23 graus. No Rio de Janeiro, antes da mudança de tempo, as rajadas de vento podem chegar a 60 km por hora, máxima de 24 graus, tempo fechado, nublado aí na capital fluminense. Em Belo Horizonte, sim, muito sol e calor de 26 graus e esse é o clima na maior parte do Brasil. Tempo firme, seco e ensolarado. A gente vai ver esse amarelão aqui do mapa, baixa umidade, atenção aqui, principalmente para o interior do país, onde tem perspectiva de chuva aí só lá para setembro. As pancadas de chuva ocorrem no norte aqui da região, chuva isolada também em Salvador. E a gente tem um ciclone extratropical agindo aqui em alto mar, que vai deixar o mar bastante agitado, desde o litoral do Rio Grande do Sul até o litoral do Rio Grande do Norte. Ali na altura de São Paulo, Rio de Janeiro, as ondas podem chegar a 3 metros de altura, então fica o alerta aí para os banhistas, o mar não vai estar para banho nem para pesca, viu? Vamos ver as temperaturas para amanhã. Frio lá em Porto Alegre, mínima de apenas 9 graus. Em Florianópolis, a mínima é de 10. Calorão só lá no norte. Em Palmas, a máxima é de 36 graus. Em Cuiabá, tempo muito seco e calorão de 32, enquanto para os gaúchos não passa dos 14 graus. Bom, eu fico por aqui. Uma ótima noite para você e amanhã eu volto com mais informações do tempo. Tchau, tchau. No Rio de Janeiro, 6 pessoas morreram numa chacina em Mangaratiba. Michele Nunes, de 37 anos, Rayane Nunes da Silva, de 32, Rafael da Silva, de 18, Jonathan Nunes Muniz, de apenas 16 anos, e Claudemir Pinto Francelino, de 33, foram mortos junto com Bruno de Souza dos Santos, de 19 anos, conhecido como Índio. Ele era o alvo dos criminosos que decidiram matar os demais integrantes da família que estavam na mesma casa no momento do crime. Não precisava, minha família era inocente. A minha família não era envolvida com nada, com tráfico, com nada. Segundo a polícia, a morte de Bruno tem relação com o tráfico de drogas. O Robson é a liderança do tráfico na comunidade. O Bruno deixou de cumprir ordens e arrecadar os valores. E em razão disso, o Robinho mandou matá-lo. Nos Estados Unidos, um pai amamentou a filha recém-nascida após a mulher ter complicações durante o parto. O caso aconteceu em Wisconsin. Para realizar a amamentação, uma enfermeira improvisou uma seringa ligada a um protetor de plástico no mamilo do pai. Dessa forma, ele conseguiu alimentar a filha. A mensagem do pai coruja é que os maridos sempre podem fazer mais do que é esperado. Segundo os médicos, a amamentação não é apenas o ato de dar leite ao bebê, é também amor, proteção e carinho. É o momento em que um vínculo entre mãe e filho é criado e isso faz toda a diferença no desenvolvimento da criança ao longo da vida. É um belo exemplo.
A organização fundamentalista extremista Estado Islâmico anunciou agora há pouco a morte de um dos filhos do líder do grupo, Abu Bakr al-Baghdadi. O filho do califa teria morrido na província de Homs, na Síria, em um ataque russo contra posições do grupo terrorista. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que impede que um ministro do Supremo suspenda uma lei por decisão individual. Essas decisões, chamadas monocráticas, têm geralmente caráter provisório, até que o plenário da Corte tome uma decisão definitiva. A proposta de lei altera regras que regulamentam as ações diretas de inconstitucionalidade. Altera também ações de descumprimento de preceito fundamental. Essas duas ações são instrumentos usados para questionar no Supremo se uma lei aprovada pelo Congresso está ou não de acordo com a Constituição. Com a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta seguirá para o Senado caso não haja recurso para que o plenário da Câmara analise o projeto. No leste da China, um desafio no mínimo hilário, o de engolir uma melancia em poucos segundos. É isso mesmo, é quase inacreditável. Mas olha só, repare que a turma aí está levando bem a sério essa brincadeira. Dá até para ver que um dos competidores devora a fruta de um jeito bem engraçado. Alguma dúvida aí de quem venceu essa competição? Olha só. Estamos se sujando muito aí, né, Boris? Vamos ver se quem comeu mais melancia é aquele que deixou mais pedaços em cima da mesa. Queria haver uma competição para saber quem engole mais sapo. Ixi, essa ia ser melhor, eu acho. Bom, e o Rede TV News fica por aqui. Mais notícias você acompanha no Leitura Dinâmica. Uma boa noite para você, até amanhã. Boa noite e até amanhã.